Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cintia Sena. Hoje vamos falar sobre fundos de investimentos, mais uma modalidade, um produto financeiro que você precisa sim conhecer, saber e até utilizar aí de uma melhor maneira nas escolhas de onde investir. Esse é mais um vídeo aí do projeto Aprendendo a Investir. Combinado? Esse é um primeiro desse tema. A gente vai precisar ampliar em outros vídeos, porque você vai começar a entender e compreender que esse assunto é um pouquinho amplo, então não dá para a gente condensar em apenas um vídeo. Convido também a você a curtir o canal, se inscrever para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e também a comentar quais são as suas dúvidas sobre fundo de investimento. Se você já investe em fundo, por que você investe? Se você não investe ainda, por que você não investe? O que te impede? Ou se você gosta, não gosta, quais foram as experiências de vocês? E esse compartilhar vai ajudar a outras pessoas, principalmente que estão iniciando. Combinado? Então vamos ao tema de hoje. O que são fundos de investimento? Resumidamente, um fundo é uma modalidade de investimento de maneira coletiva, ou seja, eu preciso da união de algumas pessoas para investir. Todas essas pessoas vão ter o mesmo objetivo, a mesma finalidade. Esse fundo, ele é constituído basicamente em forma de condomínio. Como que é isso de condomínio? Pense um prédio. Pensou? Um prédio tem lá 10 andares e cada andar tem um morador. Então, a gente pode dizer que existe um condomínio composto por 10 moradores. Cada um desses 10 moradores vai contribuir mensalmente para que aquele condomínio se mantenha, tenha sua segurança, tenha sua manutenção, sua limpeza. Então, o fundo tem essa mesma característica. Esses moradores desse prédio vai compor uma cota desse condomínio. Então, cada um tem uma responsabilidade limitada àquela fração ideal, ou seja, nesse exemplo, 1 de 10. Perfeito? E assim, é importante, nesse caso, que cada um tenha feito a sua contribuição. E aí, essa contribuição vai ser proporcional. Num fundo de investimento, é a mesma coisa. Então, eu quero investir por meio de um fundo, vai ter diversos outros cotistas. Por que cotistas? Cada um tem uma cota, uma fração do patrimônio do fundo. O que é esse patrimônio? São os direitos e os deveres dele. No caso, são os ativos financeiros. Um exemplo de ativo financeiro: título público. Um outro exemplo de ativo financeiro: um CDB. Um outro exemplo de ativo financeiro: ouro. Um outro exemplo de ativo financeiro: dólar. Então, tem diversas modalidades de ativos financeiros que um fundo é constituído para que um grupo de pessoas faça aportes, faça esse investimento. Combinado até aqui? Para que um fundo possa existir, para que ele funcione, existe uma regulamentação da CVM. Então, todo fundo constituído tem que responder, tem que atender a essa regulamentação. Então, o que traz um pouco mais de segurança na hora de você investir, saber aonde está investindo. Para que um fundo funcione, ele tem que ter um administrador e um gestor. O administrador e o gestor pode ser a mesma pessoa, mas pode ser também pessoas diferentes, ok? Então, o administrador vai fazer a administração ali dos recursos, onde vai gerenciar, como vai deixar de fazer, e o gestor vai cuidar mais da questão da política de investimento. Então, quando eu vou aportar, investir, eu tenho que ter, no mínimo, um regulamento. Eu tenho que saber quem é o auditor desse fundo. Eu tenho que ter um regulamento do fundo que vai me explicar direitinho como ele funciona, quais taxas ele cobra, não cobra. E eu tenho que ter uma lâmina. Essa lâmina, basicamente, é um resumo desse fundo de investimento.
E aí, para que a gente entenda um pouquinho mais, existem diversas categorias, modalidades de fundo. Existe o fundo padrão básico, que é regulado pela CVM 555. Então, se você quiser, eu vou até deixar aqui o regulamento, né, a instrução da CVM, que são separados em algumas classes, basicamente 4. Fundo de renda fixa, fundo de ações, fundo cambial e fundo multimercado. A gente vai falar um pouquinho de cada um nos próximos vídeos. Esse é o fundo padrão CVM 555. Então, tem um regulamento padrão para essa categoria. Existem outros fundos de investimento de maneira mais estruturada, que existe uma regulamentação específica para cada fundo. Quais são esses outros fundos que você talvez até já tenha ouvido falar? FII, Fundo de Investimento Imobiliário, FIP, Fundo de Investimento em Participações, FIDIC, Fundo de Investimento em Direito Creditório, e, se eu não me engano, tem mais um, que é o FUNCINE, Fundo de Investimento da Indústria Cinematográfica Nacional. Então, você viu que existe uma gama aí de informações, e principalmente, para quem está começando, como que eu vou escolher? Qual que eu vou utilizar? E por que eu usaria um fundo de investimento? Então, a gente vai discorrer aí nos próximos vídeos explicando cada um, para que serve, por que serve, qual que é a utilidade, o objetivo, para que fique um pouco mais claro para vocês, perfeito? E aí, lembrando, qual seria a vantagem de investir num fundo de investimento? Muitas vezes eu quero investir em investimento ou num produto financeiro que eu preciso de um valor de aporte muito alto e eu não tenho esse recurso. E por meio do fundo eu tenho acesso a essa diversificação, a produtos que talvez eu não teria alcance, apesar que hoje já está mais fácil a gente investir em produtos que antes tinham uma limitação maior. Então, essa é uma forma. A outra é, como eu não tenho ainda um conhecimento, eu vou terceirizar, isso mesmo, eu vou terceirizar a gestão, essa escolha, para um fundo, porém, consequentemente, eu vou pagar por isso. Então, essa seria a desvantagem. Eu vou ter que pagar uma taxa de administração, que vai cobrir basicamente ali os custos de auditoria, despesas do fundo, despesa do gestor, do administrador. Então, cada fundo tem uma taxa. Tem taxas de performance em alguns casos, que é o que ele tem um base que ele tem que cumprir da política. Se ele conseguir ultrapassar, ele tem um FII a mais. Então, eu tenho que analisar esses casos. Então, existe a vantagem dessa diversificação, de começar com pouco, de começar, às vezes, em classes que vai trazer um retorno um pouco maior ou menor. E o que é importante falar em retorno? Fundo de investimento não garante retorno. Então, cuidado ao investir olhando lá que o fundo rendeu 10%, 100%, não sei quantos por cento, e você achar que ele vai continuar naquele mesmo padrão. Então, é um erro comum de quem está começando, olhar um fundo e falar, nossa, que legal, aí passou um mês e perdi dinheiro, entendeu? Então, por isso que é importante a gente saber essas classes e a gente vai falar num próximo vídeo. Compreendeu o que é um fundo? Como que ele funciona? Basicamente, a sua estrutura, vantagens, desvantagens? Comente e a gente se vê no próximo vídeo, ampliando um pouquinho mais desse conhecimento. Beijos, tchau, tchau!